Secretário afirma que governo não tem projeto para privatizar presídios do Estado. Comissão de Esportes discute nova licitação para administrar o Maracanã. E Rio pode ter um programa de aprendizagem para jovens em situação de vulnerabilidade social. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O secretário estadual de Administração Penitenciária afirmou que não há nenhum projeto do governo que tenha como objetivo a privatização de presídios. Alexandre Azevedo defendeu durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, em parceria com a Comissão de Trabalho da Alerj, que a execução penal e a custódia de presos devem ser função exclusiva dos servidores. Juridicamente é impossível um vigilante assumir um serviço de um profissional que é talhado há décadas, de um profissional que já passou por todas as nuances do sistema, desde a época do DESIP, a época que nós tínhamos o complexo de Frei Caneca, a primeira instituição em Japeri. Então, a gente volta à pergunta: a quem interessa? Para o Ministério Público, uma parceria público-privada hoje exigiria triplicar o orçamento da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O promotor Murilo Bustamante lembrou que atualmente um preso custa ao sistema prisional fluminense R$ 1.800 mensais. Já no modelo privado de Minas Gerais, por exemplo, cada presidiário custa R$ 4.500 por mês ao sistema. O promotor reforçou que o Ministério Público não se posiciona nem a favor e nem contra a privatização, mas que a legislação exige um estudo técnico que demonstre as vantagens e as consequências dessa parceria. O sistema prisional precisa de mudanças, precisa de melhoras para ele ser funcional, ele cumprir o seu objetivo, a sua missão. Precisamos estudar alternativas. O modelo de gestão pública é falho, o que pode melhorar? O modelo de parceria público-privada é interessante? Quais são as suas vantagens? Quais são os seus obstáculos? Tudo isso é baseado em dados, informação, e não uma opinião de time de futebol, sou a favor, sou contra. Precisamos de estudos. Esses estudos competem ao Poder Executivo. E ele tem que apresentar. Não foram apresentados até agora. Jaqueline Peixoto representou os familiares dos presos na audiência pública. Segundo ela, que visita com regularidade as penitenciárias do Rio de Janeiro, um dos principais problemas é a sobrecarga dos agentes penitenciários e a falta de contratações, principalmente na área de assistência social. A falta de psicólogos, médicos, remédio, porque a medicação comprada foi comprada em 2017 e hoje nas unidades está com falta de medicações, principalmente medicações psicotrópicas, fazendo com que os familiares levem receita. Mas quem vai dar receita para um familiar, para um preso, se ele está preso? A deputada Mônica Francisco disse ser contra a privatização e que é essencial lutar contra a precarização do trabalho de servidores e agentes penitenciários. No momento em que os trabalhadores e servidores públicos de diversas categorias, e essa categoria especial, com todas as suas especificidades, numa atividade extremamente delicada, com alta periculosidade, que exige uma técnica, exige experiência, exige toda uma formação, não pode de maneira nenhuma ser prescindida em detrimento de uma precarização em vias de privatização do sistema penal e extinção do cargo de agente penitenciário. É uma insanidade, além de uma inconstitucionalidade. O objetivo da audiência desta quinta-feira foi debater o projeto de lei do deputado Rosenberg Reis, que pretende autorizar o Poder Executivo a firmar uma parceria público-privada para a construção e administração de estabelecimentos penais. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Renata Souza, defendeu que é dever do Estado preservar o direito à ressocialização. Se privatizar, o Estado está abrindo mão de algo que é fundamental, que é a ressocialização dos presos e a garantia de dignidade humana também para os trabalhadores e agentes do sistema penitenciário. Então, a gente está fazendo esse debate porque é fundamental que reconheçamos o trabalho desses profissionais dentro do sistema e que o Estado se coloque contra a mercantilização daquilo que é um trabalho que é fundamental. A Comissão de Esportes da Alerj realizou audiência pública com a presença do presidente em exercício da SUDERJ, Tiago Ribeiro. Dentre os assuntos debatidos estão o afastamento do presidente da instituição, Marcelo da Fonseca Salgado,
E também a licitação para a escolha da nova concessionária, que vai administrar o Maracanã. O governador Wilson Witzel afastou recentemente Marcelo da Fonseca Salgado por suspeitas de irregularidades em contrato com empresas de limpeza e vigilância, sem licitação, no valor de R$ 1.700.000. A PGE, Procuradoria-Geral do Estado, já tinha dado parecer contrário às duas empresas. Não falta um problema, mas eu entendi pelas declarações do presidente Thiago Ribeiro que eles estão buscando a solução. Isso foi muito bom, esclarecedor, e eu tenho certeza que dentro em breve a SUDERJ encontrará um caminho para responder, não a gente, não os deputados, mas a população com serviços e projetos que vai atender lá na ponta. Em outubro, o Maracanã será licitado pelo Estado. Atualmente, o consórcio formado por Flamengo e Fluminense é responsável por administrar o estádio e o Maracanãzinho. A SUDERJ não tem qualquer ingerência na administração. Um outro local que vai à licitação, mas no ano que vem, é o Estádio de Remo da Lagoa. Atualmente, a Superintendência de Esportes recebe de aluguel R$ 126 mil por mês, valor considerado baixo. Nós estamos analisando esse processo e vamos tomar a medida necessária de acordo com a orientação da Procuradoria, né? Mas a gente tem um entendimento que o valor pago hoje lá é muito baixo do valor de mercado. Então a gente tem um entendimento que deve sim se equacionar ao valor ideal praticado no mercado nos dias de hoje. A SUDERJ tem enfrentado dificuldades na administração dos equipamentos esportivos. Desde 2014, a autarquia teve o quadro de funcionários reduzido. A área de licitação passou para a Secretaria de Esportes, mas a atual administração já tem um plano para resolver os problemas. A gente tem hoje a consciência do secretário em buscar solucionar esse problema e a gente já está começando já a criar dentro da própria SUDERJ, com a ajuda da Secretaria, esses departamentos, dando mais independência, mais autonomia para o trabalho da SUDERJ. Pelo que ele falou, ele está buscando, junto ao governo do Estado, Secretaria de Esporte, orçamento para poder complementar o quadro dele de funcionários. A partir daí, acredito que ele não consegue fazer esse ano, colocar na LDO desse ano para que o ano que vem ele consiga ter o quadro dele e ter as pessoas realmente para os departamentos adequados para ele tocar a SUDERJ, que é um órgão muito importante da Secretaria de Esporte. O estádio Célio de Barros segue sem a pista de 400 metros. A de aquecimento foi recuperada. A ideia é que a partir de 2020 o local seja reaberto com tudo funcionando. Mas será preciso realizar parcerias tanto com o governo federal quanto com empresas privadas para isso acontecer. Ou então outro tipo de parceria com outras secretarias do governo do Estado, até mesmo com o Legislativo, mas o ideal é a gente buscar junto ao governo federal esse aporte para poder a reconstrução desse estádio tão importante, palco de tantos momentos importantes para o esporte brasileiro. A comissão decidiu convidar na próxima audiência pública o secretário estadual de Esportes, Felipe Bournier, para esclarecer como andam os processos de licitação de novas empresas para a área administrativa e esclarecer os motivos do afastamento do presidente da SUDERJ. O ex-diretor de investimentos do Rio Previdência defendeu a negociação de ativos da instituição através da chamada Operação Delaware, durante a oitiva da CPI, que investiga as operações financeiras do fundo. Na chamada Operação Delaware, títulos do Rio Previdência foram emitidos no mercado internacional, deixando aos investidores o direito de receber futuramente as receitas dos royalties de petróleo. A iniciativa já recebeu diversas críticas em audiências da CPI, principalmente com relação às cláusulas do contrato, que definiram prioridade de pagamento da dívida para as empresas estrangeiras sobre a União. Outra cláusula criticada foi a que definiu a queda do preço do petróleo como quebra de contrato e que aumentava o percentual de juros da operação, considerado desproporcional pelos integrantes da comissão. Segundo dados do Ministério Público, quando essa queda ocorreu em 2015, o Rio Previdência fez um aditivo no contrato com um custo de R$ 912 milhões, o que teria prejudicado o fundo. Outros aditivos já foram realizados depois disso. Ainda assim, o ex-diretor de investimentos do Rio Previdência considerou que a operação foi um bom negócio. Para ele, não era possível prever as mudanças que aconteceriam nos anos seguintes. A gente foi chamado para fazer uma
uma captação de recursos com base em royalties, que já estava aprovada dentro do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, e face ao volume de recursos que a gente precisava levantar, nos pareceu, né, e todos os entes de mercado nos mostravam que o mercado externo era muito mais favorável, muito mais líquido, e a gente poderia ter uma captação com um custo muito melhor do que, e de fato teve, muito melhor do que a gente tinha então. A gente tinha alguns contratos de mútuo com algumas instituições financeiras, que não eram nem contrato de mútuo, eram cessões de royalties que tinham uma taxa implícita muito maior. Então, a gente conseguiu fazer uma captação de recursos na época, cerca de 130 pontos, 140 pontos acima dos títulos da Petrobras no exterior. A gente não tem bola de cristal, não se sabe o futuro dos royalties. Depois os royalties o preço do petróleo caiu demais, mas foi uma operação que seguiu todos os parâmetros de mercado. Segundo o presidente da CPI, deputado Flávio Serafini, os integrantes da CPI ainda têm dúvidas se a Operação Delaware foi legal. E pensar uma forma de anular esse processo pode ser um caminho que a comissão vai seguir a partir de agora. Essa operação como um todo se assentou numa legalidade muito questionável, né? E como a gente entende que essa operação hoje é fundamental para as dificuldades de equilíbrio financeiro que o Rio Previdência enfrenta, acho que hoje, a partir dessa audiência, a gente sai com um caminho mais claro no sentido de que pensar a possibilidade de nulidade dessas operações é fundamental para a saúde financeira do Rio Previdência e para a saúde financeira do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ter um programa estadual de aprendizagem. A ideia é que órgãos do poder público contratem jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social como aprendizes. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram o projeto do ex-deputado Paulo Ramos, que autoriza o governo a criar um local reservado para a realização de exame de corpo de delito em crianças e adolescentes vítimas de violência. A proposta diz também que o atendimento deve ser feito em horário diferenciado, para não expor os jovens, a não ser em casos de emergência. A matéria aprovada será analisada pelo governo. Pode ser criado no Rio o plano de valorização da vida e a campanha Setembro Amarelo, para atender pessoas com quadro depressivo e que demonstrem tendência a cometer suicídio. O projeto do ex-deputado Átila Nunes determina que o plano seja desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre as ações, a implantação de um atendimento telefônico gratuito 24 horas, além de palestras e seminários para orientar e alertar a população. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O Rio de Janeiro pode ter o Programa Estadual de Aprendizagem. A ideia é que os órgãos da administração pública contratem como aprendizes os jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social. Eles devem ser estudantes da rede pública com famílias que tenham renda per capita de até um salário mínimo. O texto diz ainda que devem ter prioridade no programa os jovens em cumprimento de medida socioeducativa. O projeto das deputadas Dani Monteiro e Mônica Francisco foi assinado durante a sessão por mais 10 deputados da Casa e segue agora para análise do governador. A aplicação dessa lei aqui no Estado era a ideia de primeiro dialogar com a própria Lei Nacional da Aprendizagem, que fixa um percentual mínimo para as empresas sobre jovens aprendizes no seu corpo. Isso é para grandes empresas, então isso não inclui nem micro nem pequenas empresas. Então o percentual é de 10% pelo teto nacional. E a gente queria aqui no âmbito estadual reforçar esse teto, esse piso de 10% e incluir também a aprendizagem para quem vem do sistema socioeducativo. O tempo máximo de circulação dos veículos que fazem transporte escolar da rede estadual pode passar de 10 para 12 anos. A frota deve ser adequada até o fim de 2020. A proposta dos deputados Jair Bittencourt, Jorge Felipe Neto, João Peixoto e André Siciliano, que altera uma lei de 2018, foi aprovada e segue para análise do governador. Isso é uma necessidade de adequar a nossa legislação à realidade em que a nossa situação vive, que o Estado vive, que o município vive e, sobretudo, que os trabalhadores do transporte escolar estão passando. Não é porque o ônibus tem 8, 5, a Kombi 10 anos ou 3,
que vai fazer a grande diferença. Não estou dizendo que nós temos que trabalhar com ônibus e combis em más condições. Nós precisamos ter uma fiscalização efetiva, mas nós precisamos ter uma realidade do transporte, do ano do carro, com a realidade de pagamento das prefeituras e do Estado. Empresas e instituições bancárias do Estado que fornecem ou alugam máquinas de cartões de crédito e débito podem ter um prazo de 48 horas para restabelecerem o serviço em casos de problemas técnicos com as máquinas ou com a rede de comunicação de dados. A proposta do ex-deputado Figueiredo foi aprovada. Profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, terão prioridade de atendimento no Tribunal de Justiça e em todas as unidades judiciárias do Estado. O projeto do deputado Chico Machado recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. Pode ser alterada a lei que proíbe a exigência do pagamento de multas e do IPVA para a realização do licenciamento anual do Detran. O novo texto diz que a inadimplência dos proprietários de veículos também não pode impedir o agendamento da licença anual. Outra modificação determina que o envio da documentação pelo correio, caso o motorista solicite, deve ser feito para o endereço registrado no Detran. O novo texto também cria uma penalidade para o Departamento de Trânsito, caso a lei seja descumprida. O projeto recebeu 2 emendas. O que nós estamos tentando? Voltar a escrever o projeto que está para ser julgado, revogar aquela lei, melhorando um pouco a redação, para garantir que o sistema hoje implantado continue a funcionar e não voltar aquele antigo esquema eivado de corrupção, onde todo mundo era obrigado a pagar o IPVA para fazer vistoria. O projeto do deputado Carlos Mink estabelece regras para o funcionamento de pet shops. Os estabelecimentos devem garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos animais sob seus cuidados. Eles devem ser mantidos em ambientes sem barulho, com acesso restrito para as pessoas, iluminados e adequados ao habitat natural. O texto também estabelece as normas para a venda e procedimentos de estética, além dos requisitos e da formação necessária dos profissionais. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. Muitas vezes, não só em pet shops, mas também em feiras, exposições, os animais são largados, né, e ficam em condições insalubres, expostos a uma temperatura, confinados, em situações de sofrimento. E esse projeto agora vai à sanção, cria condições dele não ficar exposto exatamente ao sofrimento. Farmácias, drogarias e laboratórios farmacêuticos podem ser obrigados a expor cartazes que orientem o consumidor sobre o uso indiscriminado de descongestionante nasal. O cartaz deve informar que esse tipo de remédio pode causar arritmia, taquicardia e aumento da pressão arterial. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto da deputada Zeidan recebeu 2 emendas. E passou pelo 2º dia para recebimento de emendas o projeto de resolução do deputado Renan Ferreirinha, que cria regras para a tramitação de projetos de resolução para autorizar a instalação de CPIs na Alerj. A mudança no regimento interno prevê que os pedidos passem pela Comissão de Constituição e Justiça, pela mesa diretora e pela Comissão de Normas Internas. Os projetos devem ser discutidos em turno único e, quando receberem 2 pareceres contrários, devem ser arquivados. Já os deputados Gustavo Smith, Luiz Paulo e Samuel Malafaia querem regulamentar o funcionamento das frentes parlamentares na Alerj, já que o regimento interno da Casa não tem essa previsão. Para a criação de novas frentes, pelo menos 1/10 dos parlamentares deve apoiar a iniciativa. A frente deve ser composta por, no mínimo, 3 deputados, vinculados a 2 partidos diferentes. O projeto de resolução passou pelo 2º dia para recebimento de emendas. As faturas de consumo mensal das concessionárias de energia do Estado podem trazer informações que ajudem o consumidor a agir em casos de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas. As empresas também devem manter um telefone de contato gratuito para tratar desses casos. O
projeto da deputada Tia Ju recebeu 3 emendas. A queima de pneus e de outros objetos semelhantes que causem prejuízos ao meio ambiente pode ser proibida no estado do Rio. O projeto do deputado Marcos Miller recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Empresas da área de telefonia e internet banda larga do estado devem incluir nos contratos a possibilidade de rescisão por má qualidade do serviço prestado. A quebra do contrato não deve ter custos para o cliente e deve valer mesmo nos casos em que há exigência de fidelização. O descumprimento da regra pode levar a multa de até R$10 mil. O projeto do deputado Renato Cozzolino foi aprovado em segunda discussão. Pessoas que recebem aluguel social do Estado devem ter prioridade em programas de habitação popular ou de distribuição de lotes individuais promovidos pelo governo. Devem ser contemplados, em primeiro lugar, idosos e pessoas com deficiência. Em seguida, mulheres solteiras ou separadas com filhos. O projeto é assinado pelas deputadas Lucinha e Tia Ju, pelos deputados Jorge Felipe Neto e Valdec Carneiro e pelos ex-deputados Dr. Sadi Noel, Cidinha Campos, Dr. Julianelli, Jânio Mendes. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. Se nós tivéssemos que elencar os principais desafios da região metropolitana do Rio de Janeiro, certamente a habitação popular estaria entre os 3 itens, provavelmente ao lado da mobilidade urbana e ao lado do saneamento. Então esse projeto, ele busca criar as condições para que a política pública de habitação do Estado defina prioridades no atendimento, seja na distribuição, seja na comercialização de programas populares de habitação, prioridades para segmentos mais vulneráveis, não é? Que têm menor capacidade por conta própria, sem o apoio do poder público, de conseguirem realizar o sonho da casa própria. Casos de desaparecimento de crianças, adolescentes e jovens com deficiência registrados nas delegacias de polícia do Estado devem ser comunicados à Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, e ao Programa de Localização de Desaparecidos do Ministério Público. E as famílias devem ser encaminhadas à FIA para atendimento psicossocial. É o que diz o projeto do deputado Gustavo Tutuca, que foi aprovado e retorna a pauta para a segunda discussão. Tanto a FIA quanto o Ministério Público têm programas específicos que cuidam de crianças desaparecidas. E esse projeto visa com que toda informação de criança desaparecida, jovens com deficiência, seja informada a esses órgãos, que vai facilitar e vai ainda colaborar para multiplicar a informação e favorecer para que a gente possa achar essas crianças desaparecidas. Hospitais públicos e privados do Estado que ofereçam internação pediátrica podem ser obrigados a manter brinquedotecas para os pacientes. A proposta do deputado Gil Viana recebeu 7 emendas e volta a ser analisada nas comissões. Pode ser alterada a lei de 2008 que trata do parcelamento de créditos inscritos na dívida ativa do Estado. A nova proposta reduz de 120 para 60 o número de parcelas que podem ser concedidas pelo Poder Executivo para a regularização da dívida. Também diminui de 8 para 4 anos o prazo para solicitação de novo parcelamento, além de outras modificações. O projeto foi apresentado pelos deputados que compõem a CPI da crise fiscal. Felipe Poubel, Max Lemos, Eliomar Coelho, Marta Rocha, Renan Ferreirinha, Chicão Bulhões, Alexandre Knoplock, enfermeira Rejane, Valdec Carneiro, Lucinha e Luiz Paulo. O texto recebeu uma emenda. Existe uma lei da década de 80 que prevê que o parcelamento da dívida ativa possa ser, em condições excepcionais, em 120 meses. E a lei de cobrança da dívida ativa é só de 60. Então, a necessidade de revogar, mudar esse artigo anterior, saindo de 120 meses para 60 meses. E aproveitando essa oportunidade, dando uma redação melhor a outros artigos. Porque você não pode, a critério da Procuradoria, quando ela entender, ela aplica 120. Quando ela não entender, aplicar 60 meses. Já os deputados Alexandre Knoplock e Rodrigo Amorim querem autorizar o governo a utilizar a marca do Estado e das instituições subordinadas ao Executivo para comercializar produtos próprios oficiais. A proposta foi aprovada e retorna a pauta para mais uma discussão. Esse projeto de lei, de minha autoria, do deputado Alexandre Knoplock, ele visa permitir
que o governo do estado possa comercializar produtos com a sua marca Rio de Janeiro, que é uma marca muito forte, consagrada e querida, assim como as instituições do estado que tão bem funcionam, como a polícia, como o BOP, como o Corpo de Bombeiros, possam também comercializar os seus produtos e com a receita oferida na comercialização desses produtos oficiais possam ser revertidos para justamente esses órgãos possam, enfim, melhorar o seu serviço e que a população do Rio de Janeiro tanto agradece e tanto confia. Pode ser criado no Rio o Programa Estadual de Videomonitoramento. O objetivo é expandir o alcance da rede de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, vinculado às secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar, com a recepção de imagens capturadas por câmeras de segurança particulares. O projeto do deputado Carlo Caiado cria ainda um grupo de trabalho para executar o programa. O texto recebeu 3 emendas. É importante falar que a inteligência na segurança pública é fundamental. E hoje a gente tem vários estabelecimentos comerciais ou residenciais que têm a sua própria segurança com monitoramento, mas que não são compartilhados em tempo real com o poder público, no caso, logicamente, as polícias, seja elas civis e principalmente a polícia militar. Acabam que as câmeras desses estabelecimentos são usadas posteriormente para esclarecer algum crime. Então a ideia nossa é que esses estabelecimentos possam fazer um convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e que possam de forma permanente ter essa interação em cada bairro das cidades, nos seus batalhões, tem um centro de monitoramento em tempo real. A deputada enfermeira Rejane e o ex-deputado Paulo Ramos querem alterar a lei de 2011 que trata da qualificação das organizações sociais que atuam na área da saúde. De acordo com a proposta, os dirigentes da OS devem receber remuneração equivalente a 60% do salário do governador do estado. A soma do valor pago ao conjunto de dirigentes não pode ultrapassar este valor multiplicado por 5. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.